Oi galera, aqui é o Jean, coordenador do programa educativo do Galpão Bela Maré, e eu vim apresentar para vocês o Prosa com o Artista. E nessa edição a gente convida o Yuri Cruz para contar um pouco para a gente um pouco das dinâmicas e práticas artísticas que envolvem o processo dele e um pouco dessa construção em diálogo com o Galpão Bela Maré. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Yuri Cruz, eu sou artista visual e escritor. A minha trajetória ela já tem uns 5 anos dentro da arte contemporânea, mas eu realmente me insiro na arte contemporânea junto às escolas livres de arte, através da Escola Sem Sítio, através do Bela Maré, através da escola do Parque Lage. São através dessas escolas que eu consigo me estabelecer como artista, apesar de já estar criando arte antes dessas escolas. Acho que é importante falar isso porque eu que não sou formado em arte, a gente sempre se pergunta como é que a gente pode se inserir num campo onde a gente não estudou, onde a gente não estudou oficialmente, onde a gente não estudou institucionalmente. Bem, eu sou formado em ciência política e tenho uma pós-graduação em jornalismo cultural. Meus trabalhos dialogam muito com a minha formação, que desvia um pouco da formação clássica em belas artes. E eu acho que os meus trabalhos eles se relacionam muito com essa minha formação. Isso porque eu sinto que eles tentam sempre dialogar sobre questões de poder e, dentro do jornalismo cultural, onde eu estudei muito teatro e muita dança, meus trabalhos também se relacionam muito com questões dramáticas e da cena. Yuri, conta pra gente um pouco da sua prática artística, do seu processo, um pouco da sua poética, o que você vem pesquisando e desenvolvendo nesse tempo. Sendo mais específico, os meus trabalhos dialogam principalmente sobre a subjetividade preta e como que essa subjetividade ela pode ser traduzida para objetos, para fotografias e para o texto, para as ações performáticas. No ano de 2019, foi um ano muito importante para mim porque eu entendi que o meu método de trabalho estava muito relacionado ao texto e ao texto sendo posto em ação. Então foi um ano bem especial porque um dos meus trabalhos mais importantes que eu considero que é o Monumento à Voz de Anastácia, ele foi realizado, que é um trabalho que tem uma mídia bastante simples, que é o santinho das igrejas católicas. Eu retiro a máscara da imagem clássica de Anastácia e faço dessa imagem livre uma imagem que pode ser distribuída através dos santinhos e pode ser monumentalizada através dessa distribuição. E por isso que eu chamo de Monumento à Voz de Anastácia. Também em 2019, eu fiz a minha primeira exposição individual, que se chamou Pretofagia, que foi uma exposição que ela é fruto de uma residência, que se chama Vocábulo, que inclusive tinha a Anastácia como ícone da Vocábulo, e ela deságua em Pretofagia. Pretofagia foi um texto, é um ensaio dramático que eu escrevi e que ele fala sobre um corpo subjetivo preto que se encontra dentro de um palco. E esse palco ele é uma metáfora para a mente, mas também para a nossa vida, para a nossa sociedade. E dentro desse palco, ele começa a encontrar luzes nesse palco, e essas luzes começam a mostrar para ele que tipo de ficção ele está encenando. Ele entende que ele está encenando uma ficção colonial de si mesmo, e ele pretende quebrar essa ficção, romper com esse espetáculo e criar o seu próprio espetáculo, criar a sua própria cena. Então a pretofagia, como conceito, ela é um conceito de cena e ela se faz através da reencenação da sua própria cena, da sua cena de cura, onde você come, por isso a fagia, você come os pretes, as pretas, os pretos saudáveis que existem dentro do seu palco, dentro da sua subjetividade. Bem, depois de Pretofagia, que foi um outro marco assim na minha história como artista, eu faço mais 2 cenas, uma no fim de 2019 e uma no início desse ano, 2020. A cena Farol Fum Fum, que é uma ficção que eu também escrevo, é um conto, e é um conto onde eu utilizo a pretofagia como método. A pretofagia como método, ela nada mais é do que eu me utilizar de bases, de corpos
subjetivos que já existem dentro da minha história, dentro da minha cultura afro-brasileira, e transformar esses corpos em novas ficções. Então, Farol Funfun é uma ficção que fala sobre Nanã, a orixá Nanã e o orixá Oxalá, e onde eu transformo Nanã numa personagem que se chama Escura e Farol Funfun num personagem, e Oxalá no personagem de Farol Funfun. E eu crio uma nova história para essas duas energias, figuras presentes no candomblé e na Umbanda, da qual eu faço parte. Bem, e a terceira cena que eu crio é a cena Cova do Escravo, que eu realizo em 2020, que fala sobre uma cena de vingança de um fantasma de um homem que foi escravizado em seu tempo dentro de uma fazenda de cana-de-açúcar, e esse fantasma ele se vinga cantando uma canção racista nos ouvidos da branquitude. Então é uma cena mais de vingança, uma cena bem mais direta. Bem, minha história com Bela já tem uma longa data. O Bela foi um dos primeiros lugares onde eu expus, no primeiro Bela Verão. Foi o lugar que me pagou meu primeiro salário como artista. E eu interpretei Petofagia no fim de 2019, também lá no Bela Maré. Então tem muito, muito carinho. Também não posso esquecer de falar do Cavalo ao Levante. O Cavalo ao Levante foi uma obra de arte pública, fruto de um prêmio que eu ganhei em 2019. E ele é uma escultura de 7 metros de altura que eu coloquei lá no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro. Essa escultura ela envolvia uma grande performance que envolvia cruzar de trem a cidade, daqui de Olaria, meu bairro, até o centro da cidade, carregando bandeiras. Eu e mais 24 pessoas. São muitas pessoas, não tem como falar o nome de todas elas. E lá no Campo de Santana, a gente hasteava as bandeiras e o trabalho ficou lá durante 2 semanas. Também foi muito importante na minha história. Agora deixe-nos algumas considerações finais. Bem, é importante falar que essas cenas que eu produzo, elas não são encenadas sozinhas. Na Petofagia, por exemplo, eu estou em cena e compartilho a cena da Dani Câmara, da Caju Bezerra, do Alex Reis, da Ellen Correia, da Maiara Veloso, Nelson da Silva, Davi Pontes e Pedro Bento. Já no Farol Funfun, quem interpreta a personagem escura é a Tatiana Henrique, eu interpreto o Farol Funfun. E na Cova do Escravo eu tenho um coro de 3 mulheres, Jade Zimbra, Dani Câmara e Clara Anastácia. Eu tenho a música ao vivo do Léo Moraes, e quem interpretamos os fantasmas somos eu, Alex Reis e a Nelson da Silva. Então, são cenas que sempre envolvem outros corpos pretos em cena, porque é justamente sobre a gente se colocar, a gente criar a cena e nós sermos protagonistas dessas cenas. Bem, pessoal, é isso. Estamos passando por um tempo bastante complexo e complicado, mas ainda assim é tempo. Hiroko fala sobre complexidade e fala sobre um momento de criação também. Então nós temos que respeitar essa nova criação. Então vamos ficar em casa, se possível. Eu sei que não é possível para todos, nem para todas, mas se cuidem da melhor forma que vocês conseguirem. E nos vemos na próxima encenação, na próxima exposição. Obrigado e tchau, tchau.